Começando o programa Comunicação Não Violenta, com Vânia Moraes. Conceitos, práticas e história. Rádio Cloud Coaching. Olá, estou eu por aqui novamente com vocês. Hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre a comunicação não violenta. E normalmente a gente pergunta para as pessoas se elas, como é que elas percebem a comunicação delas. E elas dizem, na sua grande maioria, que elas não são violentas. E muitas vezes nós somos violentos sem percebermos que estamos sendo violentos. E ao mesmo tempo eu pergunto, ok, a sua comunicação é boa, você percebe que você não é violento na sua fala, mas você tem conflitos? Ah, claro que eu tenho conflitos. Mas conflitos com o quê? Ah, eu falo, a pessoa não me entende, ela fala, eu não concordo, e aí a gente começa a discutir pelos pontos de vista, e aí muitas vezes isso vai para um outro lugar. E se a minha comunicação é boa, como é que eu tenho conflitos? Né? E isso também não tem a ver. Os conflitos, eles estão ali, tá? E os conflitos, eles nascem de onde? De necessidades não atendidas. Uma das coisas que eu gosto bastante dentro da comunicação não violenta é quando o Marshall coloca que a CNV vem nos trazer uma mudança de foco. E que mudança de foco é essa? É sair dos próprios erros, dos erros dos outros, para ambas necessidades não atendidas. Por quê? Porque todo conflito nasce de uma necessidade não atendida, como eu já disse anteriormente. E se eu não faço essa mudança de foco, fica muito difícil procurar elaborar uma nova forma de eu falar com o outro. Por quê? Porque a minha intenção é sempre boa. Ninguém vai para uma conversa com uma outra pessoa acreditando que vai sair para uma discussão. Mas, como entre o que eu falo e o que o outro escuta, existe aí um espaço. E esse espaço tem a ver com o quê? Tem a ver com a intenção, que muitas vezes minha é boa, mas que eu e o outro temos os nossos pensamentos que estão atreladas às nossas crenças, aos nossos valores, a forma como fomos criados, né? As situações de adversidade, traumas que tivemos em outras ocasiões em nossas vidas, que nós acabamos por criar um mecanismo de defesa para lidar com as situações que nos trazem desconforto, né? E o que isso acontece? Por exemplo, a gente fala do círculo vicioso. O que é o círculo vicioso? É quando eu tenho, ou eu falo, ou eu vou fazer algo para alguém, não sai do jeito que aquela pessoa quis. Aí na cabeça dela, ela acha que eu estou sendo folgada, que eu estou sendo egoísta, que isso ou aquilo. E aí eu, na minha percepção, alimento isso também, dizendo que ela não entende o que eu estou falando e que isso me traz uma irritação, isso também pode me trazer um medo, uma insegurança, tá? E ela, por sua vez, acredita que não tem um espaço. Ou seja, está montado o maior conflito. E esse é o círculo vicioso da culpa. E o que nos apoia a sair desse círculo vicioso da culpa? É essa mudança de foco. É quando eu procuro sair das minhas interpretações de que eu estou errada, tá? Ou do que o outro está errado, para o que nós dois estamos sentindo e o que nós dois estamos precisando. Então, quando o Marshall criou a simbologia do chacal e da girafa, eu acho que ele foi bem feliz em colocar esses dois símbolos, porque o chacal é o nosso lado da dominância, é o nosso lado da razão, é o nosso lado de que é mais importante eu
eu ter razão do que ser feliz. É o mais importante eu me sobrepor ou eu fugir. Aí a gente entra naquele mecanismo de luta, fuga ou paralisação. Esse é o nosso lado, ou quando alguns podem chamar, eu na verdade eu gosto muito de dizer que é o nosso tico, o nosso teco, que ficam conversando, que é o sistema, né, que é o nosso sistema de como a gente lida com as situações, né, como nós aprendemos, e está muito atrelado ao sistema, por exemplo, que é o toma lá da cá, bateu, levou, aquilo que é rápido, eu não paro para pensar, alguém falou uma palavra que essa palavra me incomoda e ela já é o suficiente para abrir um estopim e eu devolver para o outro, né? Ou eu posso procurar resgatar, como o Marshall também nos dizia, é a compaixão que existe dentro de mim. E o que é essa compaixão? Aí é a simbologia da girafa, que é a linguagem do coração. É quando a gente se conecta com o coração para a gente poder lidar com as situações difíceis em nossas vidas. É quando eu procuro, eu brinco que eu chamo de fazer um mínimo múltiplo comum com os julgamentos. E a girafa tem um pescoço comprido, por quê? Porque ela recebe os julgamentos, ela consegue quebrar os espinhos, porque a língua dela é grossa e ela come muitas folhas nos altos das árvores e essas folhas têm espinho, então ela consegue triturar e passar pelo pescoço, e como o pescoço é longo, até chegar no estômago, ela consegue diluir isso de forma que não machuque. Então é exatamente isso que a gente pode fazer com os julgamentos. Como é que eu posso decodificar esses julgamentos que estão dentro de mim em relação a outra pessoa? E isso tem muito a ver com o quê? Com as nossas crenças, com a forma como nós fomos criados. Tem a ver com o quê? Com a nossa educação, né? Aquela da escola, das nossas relações com os amigos, né? Daquilo que a gente escuta das outras pessoas ao longo da nossa vida. Então, tudo isso é um componente, ou são os componentes que fazem parte de todo esse processo, né? Então, eu acredito que se a gente se permitir ter um novo olhar, ter vontade de mudar, e construir um mundo mais pacífico, mais amoroso, mais tolerante, a gente vai precisar olhar muito para dentro da gente, porque o processo de comunicação não violenta é um processo de autoconhecimento, é um processo de autorresponsabilização, que eu tenho a escolha de como que eu vou lidar com aquela situação, independente da forma como o outro fala comigo. A escolha é minha. Eu posso fazer isso. E é que nem eu coloquei lá no mini programa que eu falo dos ladrões de carteira. A gente fica culpando os outros pelas situações que acontecem em nossas vidas, né? O chefe, a economia, a empresa e etc e tal, sem olhar para dentro de mim. Eu preciso buscar onde está o meu baralho. Eu preciso observar isso dentro de mim. E um dos processos de autoconhecimento que a comunicação não violenta nos traz é quando eu consigo me conectar comigo mesmo, que é a autoempatia. Eu procurar entender o que está acontecendo comigo diante dessa situação, o que eu estou pensando, né? O que é observação e o que não é observação, o que é interpretação, julgamento, avaliação. O que eu estou sentindo. E sentir não é dizer o que você pensa que o outro está fazendo para você, tá? Então é dizer o que você sente quando o outro fala para você. É você se perceber realmente se conectando com aquela dor. Porque muitas vezes a gente entra no bateu, levou porque a gente não quer sentir a dor. E o outro elemento importante que a gente pode observar, que a gente não faz, é entender o que a gente precisa. Qual o valor? O que é importante para mim? Quando a gente está falando de necessidades, nós estamos falando de valores universais.
E muitas vezes os conflitos, eles nascem porque eu tive um valor para mim importante, mas eu não tenho a clareza desse valor, tá? Mas eu sei que ele está ali, que ele é importante, e que eu não consigo perceber que ele foi inferido e que tem algo que eu preciso, que é importante para mim, para que esse meu valor não seja mais inferido. Então é muito simples. Então, você faz algo para alguém, né? E na fala daquela pessoa, você interpreta, tá, de que ela não confia em você. Você leva para um lugar, tá, onde você acredita que a fala dela te leva para um lugar de desconfiança. Quando um valor para você importante é a confiança. E aí você vira bicho. Aí você chuta o pau da barraca, sai gritando, sai brigando. Quando que você precisaria fazer o quê? Puxa, o que essa pessoa me falou está me incomodando. Por quê? Porque eu preciso de confiança. Será que eu estou interpretando corretamente o que ela está dizendo? Será que o que ela está dizendo é que está faltando confiança quando é um valor para mim? Aí eu posso perguntar para ela, pela tua fala, eu posso considerar que a confiança é algo importante para você? E que em algum momento, em alguma situação, ou em alguma questão, essa confiança ela não apareceu e por isso você está colocando isso? Então é fazer uma checagem, isso chama-se checagem empática, para você poder entender o que o outro está falando e não tirar suas próprias conclusões a bel prazer, tá? Que é o que normalmente a gente faz. Eu não vou falar para o outro, porque senão ele vai se aproveitar disso ou usar isso contra mim, porque eu estou me expondo. Ou como a gente costuma dizer, se vulnerabilizando. Por quê? Se vulnerabilizar é considerado uma fraqueza. E não é. A vulnerabilidade é um risco à exposição, sim, mas ela mostra o quanto eu estou fortalecido internamente, o quanto eu tenho autoconfiança e autoestima para eu poder fazer uma checagem do que o outro está falando para mim, que me toca, que me incomoda, que é importante. Então, a comunicação não violenta, ela vem para quê? Para resgatar esse lugar da compassividade, da empatia, da tolerância, da paciência que existe em todos nós. Com certeza, você em vários momentos da sua vida, você é paciente, você é tolerante com várias pessoas e que não necessariamente sejam pessoas próximas. Então vale a pena trazer esse novo olhar, essa nova forma de você buscar um impacto positivo em como você se relaciona consigo mesmo e com as outras pessoas. É você aprender que você pode se permitir ser compassivo e que você não está perdendo nada com isso. Muito pelo contrário, você está se fortalecendo. Quando a gente traz a compaixão, a gente se entrega pelo coração. Por quê? A gente fortalece a nossa capacidade de continuarmos a ser humanos, mesmo diante de situações adversas. Ela nos ajuda, a CNV, a perceber as situações que nos afetam e que nos falta algo. E como eu posso me expressar de uma forma autêntica e não sincericida para dizer ao outro o que eu estou sentindo. E eu acho que uma das coisas mais importantes que a CNV nos traz
é o lugar de responsabilização. Em que eu coloquei no programa que eu falo de ladrões de carteira. Eu não tenho que procurar nos outros o que está errado. Eu não tenho que procurar nos outros o que está acontecendo. Eu tenho que procurar dentro de mim. Porque a autorresponsabilidade é o meu lugar de protagonismo e de escolha, onde o que eu sinto, o que eu faço e o que eu posso dar para o outro é meu, não do outro. Eu não posso achar que o outro é culpado por algo que ele me falou. Não, ele foi apenas, como eu costumo dizer, ele foi apenas um estímulo. A forma como você recebe, isso é problema seu. É você que tem que olhar para dentro de você. O que tem dentro de você que você está acatando como verdade aquilo que o outro está dizendo para você, porque talvez você não saiba tanto quanto você é. Qual o nível de autoconhecimento que você tem? Porque quanto maior o nosso autoconhecimento, quanto maior o nosso autoconhecimento, menos suscetíveis nós estamos às colocações da outra pessoa que não condizem com aquilo que somos. Mas eu não preciso sair brigando, esbravejando. Eu posso procurar formas diferentes de me colocar e de me conectar com aquela pessoa, principalmente se ela foi importante para mim. Um grande abraço. Chegamos ao fim de mais um Comunicação Não Violenta com Vânia Moraes. Conceitos, práticas e histórias. Rádio Cloud Coaching. Se ligue! Comunicação Não Violenta com Vânia Moraes. Conceitos, práticas e histórias. Você ouve sempre às quartas-feiras, às 11 da manhã, com reprise na quinta, às 15 horas e na sexta, às 18 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.